É agora o quê? Nada. Provocações. Provocações com vocês de novo, quase 11 anos idolatrando a dúvida. Porque quem tem muita certeza devia se preocupar com a dúvida. É um programa que sabe que é mais fácil hoje interpretar as interpretações do que interpretar as coisas. Provocações. Hoje nós temos aqui o intérprete das coisas políticas. Não é jornalista, mas é comum ouvi-lo comentar no rádio. É geógrafo, vive há décadas de escrever sobre a geopolítica para que alunos e professores do ensino médio entendam. E está agora dando aulas em um curso de extensão universitária sobre política internacional a alunos da chamada terceira idade, alguns com mais de 90 anos. Ele é Nelson Bassic Olic. Nelson Bassic Olic. Por que os jornalistas recorrem a um geógrafo e não a si próprios? Eu acredito, Abunjan, que seja por conta da necessidade de alguém abalizar quem é que está falando, ou balizar ou analisar um determinado fato que está ocorrendo. Nós estamos vivendo agora um momento que aconteceu aquele acidente terrível no Japão, o terremoto, o tsunami, e ao longo desses dias em que a notícia está presente para valer, tem sido chamado muitas pessoas, geólogos, nem geógrafos, geólogos, que são especialistas no assunto, transmitindo informações que provavelmente nem todos os jornalistas teriam condições de poder captar. Você se considera uma pessoa bem informada sobre o mundo ou apenas sobre o Ocidente que sai nos jornais? Eu me considero razoavelmente bem informado, embora, como eu vivo no Ocidente, tenho um contato mais intenso com o Ocidente, eu acredito que muitas vezes das coisas que eu falo, as coisas que eu escrevo, tem obviamente esse viés mais ocidental. Nelson, explique aos que não sabem o que é geopolítica. A geopolítica teve várias visões ao longo do tempo, né? Ela ficou durante muito tempo, especialmente do início do século até a Segunda Guerra Mundial, vinculada muito à ideia de que os geopolíticos serviam para justificar aquilo que os governantes, aquilo que os estados queriam. Hoje em dia, e aí tem um autor que eu acho que é fundamental para a mudança de ideia da geopolítica, um francês chamado Yves Lacoste, ele começou a estudar a geopolítica como uma forma de entender os conflitos entre países, entre estados ou dentro de estados. Então, a geopolítica atual é um pouco diferente daquela que, por exemplo, Hitler utilizou para justificar suas ações, por exemplo, a conquista de territórios, toda a ideologia ligada ao racismo, ligada ao nazismo, né? Então, hoje em dia, a geopolítica estuda os conflitos entre estados e os conflitos também no interior dos estados. Você está muito sabido, eu vou fazer uma pergunta provocativa. Uma provocativa que eu não fiz para você, vou fazer agora. Nelson, explique para quem não sabe o que é geopolítica. Bom, eu tentei explicar até agora. Se não deu para entender, está difícil. Não dá para ter uma síntese disso tudo? Eu acho que eu consegui, creio eu, que eu consegui fazer uma síntese. Na medida que você pega, e hoje a geopolítica trata das políticas dos estados, dos conflitos que ocorrem entre estados e conflitos que ocorrem no interior do estado, isso é geopolítica. Tá bom. Aprendemos. Agora, todo projeto de hegemonia política se baseia sempre na indiferença da maioria dos interessados. É isso? De certa forma, sim. Sim. Você imagina que sempre você tem uma vanguarda, ou pelo menos uma elite, que dá as diretrizes disso. Então, por exemplo, você pensar assim, hoje qual é a grande potência que existe no mundo? Continua sendo os Estados Unidos. Ele não tem a mesma importância que tinha, por exemplo, há 10 anos atrás. Hoje você tem uma China crescente, hoje é a segunda maior economia, né? Então, como é que lida com isso? Como é que os Estados Unidos chegou a essa condição? Isso também é um estudo de geopolítica, né? E é um estudo que tem a ver muito com esse problema de uma determinada elite. Se a gente for buscar a hegemonia norte-americana, a gente vai encontrar essa hegemonia, por exemplo, em certos símbolos dos Estados Unidos. Você pegar, por exemplo, a nota de $1, no verso da nota de $1 tem um selo.
E este selo é lindo, porque ele dá para fazer um estudo da evolução geopolítica dos Estados Unidos. Não sei se você já viu alguma vez no verso esse grande selo, que parece que foi criado por Benjamin Franklin, eu não tenho certeza a respeito disso, mas foi impresso na nota de $1 a partir do governo de Franklin Delano Roosevelt, na década de 30 do século passado. Você tem uma pirâmide inacabada, que tem 13 fieiras de tijolos. Essas 13 fieiras de tijolos corresponderiam ao que seria, por exemplo, as 13 colônias originárias dos Estados Unidos. Ela está inacabada porque já naquela época os pais da nação americana imaginavam que tinha um destino a cumprir no mundo, chamado Destino Manifesto. Primeiro, de estabelecer uma conexão de um país que tivesse um tamanho que fosse do Atlântico ao Pacífico, e depois se jogar para o mundo. E ali estão expressos uma série de valores: o valor da democracia, o valor da economia aberta, do capitalismo, na verdade. Então, todas essas ideias acabam sempre voltando nos Estados Unidos. Então, cada vez que é eleito um novo presidente, nós tivemos há cerca de 2 anos atrás a eleição do Barack Obama, a primeira coisa que ele faz é se referir aos pais fundadores da nação. Então, está aí a origem. Nelson Bacic-Olic, quem fala mais, os professores ou Proust? Eu não sei exatamente, mas acho que são os professores. Você está percebendo um pouquinho. Exatamente. Os governos querem ser muito milagrosos, mas eles não são milagrosos. Eles não vão conseguir consertar tudo. Diz que vai melhorar o mundo, vai salvar a pátria, vai acabar com a pobreza e tal. Certas pessoas falam, mas não é isso. Thomas Farkas, húngaro. 100 anos a Hungria passou, de cabeça de império aliada dos nazistas. Depois foi comunista, virou membro da OTAN e hoje ajuda os Estados Unidos na invasão do Iraque. Comente isso. Olha, se eu pudesse comentar com alegria e com uma certa inocência, eu diria, mas para comentar isso, existem problemas, existem atrocidades, existem guerras que não acabam. O mundo vive em guerra, não para, entende? Então não é nem justo nem injusto, mas não para. Todo mundo está fazendo guerra contra todo mundo, todos. Então, eu sou contra isso. Eu acho que a gente deveria encontrar soluções um pouco mais de coração, nesse caso entra o coração, e menos dinheiro do que realidade, sabe? Isso é muito triste. Você sempre me pega nesse negócio. Sempre a pergunta está sendo melhor que a resposta, né?